Corinthians que está ainda ali se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. O Timão, dia 16, pega o Bragantino fora de casa. Então, contando com ontem, o dia da reapresentação, serão 9 dias ao todo no CT Joaquim Grava, até a estreia no Paulistão. O Corinthians não deve fazer nenhum amistoso nesse período, é realmente intensificar a parte física nesse momento. As primeiras rodadas do Campeonato Paulista vai ser aquela coisa ainda de readaptação, de condicionamento de jogo e tudo mais. O Ramon Dias entende que vai precisar das primeiras rodadas do Paulistão para fazer de fato o time engrenar. Um detalhe sobre o elenco do Corinthians: na primeira entrada eu falei aqui da dificuldade do Corinthians em pagar os salários nesse início de ano. Chegou a informação agora aqui pelo Yuri Medeiros via assessoria do Corinthians de que os salários dos funcionários foi quitado, mas ainda não chegou nenhuma confirmação de que houve o pagamento aos jogadores do elenco. Então a gente aguarda qualquer atualização, a gente vai falando ou aqui no programa ou no site da Gazeta Esportiva. E agora, um outro ponto sobre esse elenco do Corinthians, que tem muito a ver com a apuração que a gente tem feito de bastidores, é sobre o Rodrigo Garro. Mais detalhes sobre essa situação do Rodrigo Garro. E o que chegou para mim é de que o Rodrigo Garro, como eu já frisei aqui ontem, está muito abalado. Bastante abalado. O Corinthians vai colocar a sua psicóloga, já colocou a sua psicóloga à disposição do Rodrigo Garro. Eu soube que membros da comissão técnica e dirigentes ali do departamento de futebol estão tentando se manter o tempo todo muito próximo ao Garro, para que ele não se isole, para que, até por um certo receio de que ele caia numa depressão. A informação é de que o Garro está realmente bastante abalado, incomodado com isso tudo, mas sempre dizendo que não vai deixar de cumprir nenhum ato profissional, nenhum compromisso profissional, aparecendo nos treinos, no horário, treinando bastante, na academia, no campo, com tudo que é pedido. O que o pessoal fala ele está sempre cabisbaixo, sisudo, triste e tudo mais. E a última informação que veio é de que, olha, Salazar, vai ser dia a dia. O Corinthians ali, as pessoas que estão ali no CT entendem que vai ser dia a dia para a comissão técnica entender de que maneira o Garro vai digerir essa situação enquanto rolam as investigações lá na Argentina, até para o Ramon Dias entender se vai poder contar com o Garro para a estreia do Campeonato Paulista. Neste momento, não há nenhuma convicção se o Garro vai ter condição de entrar em campo e ajudar o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. A informação é de que vai ser nesse dia a dia, sentindo o jogador, para chegando perto ali, o Corinthians bater o martelo, se bota para jogar ou se dá uma preservada no seu camisa 10, que, enfim, está envolvido nessa situação aí, nesse problema pessoal, apesar de ter terminado o ano tão bem dentro e fora de campo. Vamos começar sobre o Augusto Melo. Por quê? Porque o Augusto Melo está sendo acusado, tá? Está sendo acusado de fazer política dentro do Corinthians, tá? É claro que pela assessoria dele, né, ele já se defendeu, tá? Só vou colocar aqui o convite, né, que ele fez um convite aos conselheiros para estarem no clube no próximo sábado, tá? Às 15h30. Ele convidou os conselheiros para estarem na apresentação dos jogadores, né? Todos os conselheiros vão estar, claro, os que quiserem ir, vão comparecer ali no CT Joaquim Grava, tá? Então você vai poder, que é conselheiro, acompanhar ali a apresentação dos atletas, né? Talvez uma parte do treino. Não está ainda definido se vai poder ter acesso aos jogadores no quesito de tirar uma foto, bater um papo, enfim, conversar com os atletas. Ainda não está nada definido em relação a isso, tá certo? Outra coisa, ele está sendo acusado por alguns conselheiros, principalmente de oposição, mas não só oposição, de fazer política, porque em breve teremos a votação para o impeachment do Augusto Melo. Lembrando que aquela liminar foi derrubada e a qualquer momento, né, pode ser anunciada aí a reunião para a votação de impeachment do Augusto Melo. Ele se defendeu, né, segundo a assessoria, o Perrone do UOL falou com a assessoria, falou com o Corinthians em relação a isso. Ele disse que é um convite que já havia desde o final do ano passado, que o convite foi feito para todos, inclusive para membros do Conselho Fiscal, Conselho de Justiça, enfim, opositores, para todos, tá? Então tá aí. Você acha que é política ou não? Lembrando que eu trouxe uma informação já para vocês em relação ao nosso
ao nosso querido Augusto Melo, que ele levou, né, alguns conselheiros lá no CT e conseguiu até fazer alguns mudarem de ideia, né? Alguns que eram oposição passou a ficar do lado dele após visitas no CT Joaquim Grave e também em viagens aí com a delegação corintiana. Augusto Melo trabalhando, faz parte do jogo. Gente, falando agora de ataque, de contratações de mercado, eu descobri que o ataque é prioridade no Corinthians, tá? Isso mesmo, o ataque é prioridade no Coringão. O Luciano Acosta, inclusive, é visto como um atacante e é prioridade. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo para ele, fez outra para o Arthur Cabral e está em busca de atacantes. Então, o Luciano Acosta, que foi um pedido do Ramon Dias, e a gente ficou até com aquela pulga atrás na orelha, será que ele quer um substituto para o Garro? Na verdade, ele quer um jogador que faz o meio de campo e o ataque. E ele entende que o Luciano Acosta é prioridade por causa disso. Ele tem essa característica. O Arthur Cabral é mais aquela oportunidade de mercado que o Corinthians tentou, mas, enfim, não deve avançar. O Arias, que foi um clickbait que soltaram aí falando que tem troca, que está avançado, isso é mentira, tá? Mas tem uma coisa que é verdade. O Corinthians fez uma consulta no início do ano ao Fluminense em relação ao Arias, mas não tem nada dessa história que esse rapaz aí que inventou a história aí, entendeu? Não caiam nessa e também não avançou porque o Arias, ele quer jogar no futebol europeu, então não tem nada. O que tem de verdade hoje no Corinthians é Luciano Acosta, que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo ao Cincinnati, mas nada ainda resolvido, tá? Então, só para vocês entenderem, vocês que não estavam compreendendo por que o Ramon Dias havia pedido o Luciano Acosta, é porque o Corinthians busca um jogador que faça o ataque e o meio, tá? Mas principalmente o ataque.